olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro e Marcelo Caetano da Venda Mais, pilotando mais um nosso podcast VM, o seu lugar para falar de liderança, gestão e vendas. Hoje não temos convidado, na verdade você é nosso terceiro convidado, sabe que eu sempre reforço isso, que a conversa é minha do Marcelo, mas é com você também. Então comente, curta, compartilhe, fale, discuta, debata, questione. É para a gente estar nesse bate-papo mesmo. E aqui é aquela história de que vamos separar um momento do nosso dia só para repensar algumas coisas, revisar algumas coisas com calma, né? Essas coisas vão entrando no nosso cérebro, a gente vai trabalhando, o pessoal, né, a gente estava brincando outro dia que o pessoal estava com a gente na banheira, na bicicleta, na esteira, no parque. A Natasha naquele dia comentou que também alguém tinha falado, estava no almoço comigo, ele almoça com a gente, Marcelo, então hoje eu vou almoçar com o Caetano e com o Candeloro. É um bom almoço isso aí, olha aí, ó. Isso é uma boa, coloca lá o seu negocinho, entra aqui, e o assunto hoje é tração. Né? A gente devia ter convidado o Guilherme Rasmussen, ele é nosso diretor comercial, ele gosta de rally, e aí a tração é com ele, se enfiar na lama e sair da lama, mas uma das coisas que a gente tem notado muito é que às as a diretoria da empresa, principalmente a comercial, precisa realinhar a equipe comercial e está demorando para que as decisões sejam implementadas. E aí fica justificativa, volta a hábitos antigos, o pessoal não entra no ritmo, a coisa não funciona, a coisa não roda. O Marcelo e eu, a gente, né, trabalha muito com isso nas mentorias e nas consultorias, a nossa equipe. Né? Então, por exemplo, a gente estava trocando hoje e-mails de manhã, antes de gravar o podcast, com o Marlos, que é, né, consultor master nosso, que está acompanhando reuniões de clientes nossos já há muitos anos, né? E aí toda segunda-feira faz, aí tem a reunião só com o diretor e faz parte das nossas consultorias e das mentorias, porque as reuniões, por exemplo, são a ferramenta mais produtiva, mais útil que você tem, mais prática para colocar em prática, né? Para você fazer com que a equipe realmente execute o que é para ser, mas também para cobrar, para acompanhar, para redirecionar. É algo que pode ser muito produtivo. Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente vê muita coisa ineficiente. Então, é sobre isso que a gente quer falar. Marcelo, quer começar por onde a conversa de hoje? Bom, tração é a essência da tração, né? Porque tem vários livros que falam sobre tração, né? A gente quer falar aqui sobre como o líder pode dar tração para a sua equipe, né? Tracionar a sua equipe, dar ritmo para a sua equipe. E isso, para mim, é o grande desafio que a gente enfrenta já há muitos anos, sabe? Os líderes, muitas vezes, eles não entendem o quanto a mudança de velocidade dele gera uma mudança de velocidade na equipe. E o quanto a atração que ele dá para o time gera uma atração na equipe. Eu vou contar aqui uma história de um cliente nosso de consultoria que ele estava com um grande problema geral, não tem a ver só com vendas, né? Que ele estava com hora extra muito estourado na empresa dele. Eu sempre gosto de contar esse caso aqui, porque para mim esse caso é super emblemático. E ele é o dono da empresa, ele é o CEO da empresa, fundador da empresa. Então, assim, ele acumula todas essas funções. E ele, muito bravo, várias reuniões de fechamento de mês, tá estourado, tá estourado, tá estourado. Só que assim, tá estourado, eu estouro com a equipe, mas de verdade nada acontecia, né? E aí um dia eu chamei ele de lado, falei assim, vamos fazer um negócio? Todos os dias você vai receber um relatório de hora extra do dia anterior, e todos os dias você chega na sua sala, vai estar lá impresso o relatório de hora extra, tira do sistema, imprime, coloca lá na sua mesa do lado, lá alguém vai fazer isso para você, analisa o que aconteceu com as horas extras e imediatamente faz um contato com quem estourou a hora extra para entender por que estourou. Vamos fazer isso durante 3 meses. Não estourou em 3 meses, né, cara? Em um mês despencou a hora extra. Em um mês absolutamente despencou a hora extra. O que ele fez? Ele colocou tração. Né? Os gestores deles, os diretores deles tinham obrigação de mandar o relatório, porque também mandavam um relatório, tiramos isso do sistema, isso ia para a mão do recursos humanos, que em último caso, em última instância, naquela empresa é quem autoriza essas horas extras, muitas delas passam pelo, não todas, mas muitas passam pelo recursos humanos, e chegava na mão dele. Ou seja, o diretor tinha que emitir aquela informação, o RH tinha que absorver aquela informação e repassar para o CEO da empresa para ele tomar decisões. Essa hora extra despenca imediatamente. Só fica a hora extra que é absolutamente necessária. O que é isso? Isso é tração. Isso é colocar algum ponto focal ali e olhar para aquilo de verdade, e a empresa inteira começou a se movimentar em relação àquilo. E antes não adiantava tudo que ele fizesse dentro da reunião,
de fechamento de mês que não mudava. Quando mudou? Quando ele começou a estabelecer uma cadência, uma tração, e ele começou a fazer daí reuniões semanais com a equipe para avaliar o que tinha acontecido na semana anterior, focada nesse indicador de performance. O que acontece? Indicador de performance não, mas nesse indicador, e esse indicador despencou. O que ele fez? Ele deu foco, ele deu tração, ele deu ritmo, ele fez tudo isso. Isso funciona. E às vezes a gente fica se enrolando o líder fica se enrolando para tomar esse tipo de decisão, e cara, aí ele fica arrastando o problema o tempo inteiro, sabe? Quando na verdade, claro que isso não é a última solução, né? Você precisa entender por que aquilo estava acontecendo, você precisa ter uma visão mais sistêmica, mas simplesmente com tração ele consegue resolver esse indicador no curto prazo. Sim, e você vê que a gente gosta muito das 4 disciplinas da execução, na verdade, mas a gente é fã do 4DX, né? E o 4DX começa justamente definindo o que é exatamente que nós queremos, ponto, certo? Essa é a grande discussão, que é outra coisa que eu vejo falha de reunião, tem 6, 7, 8 prioridades, 6, 7, 8 assuntos, aí então, por exemplo, no teu caso aí, horas extras, seria uma dos assuntos, teria uma puxada de orelha, mas não seria só aquilo, porque se a gente fizesse uma reunião só para falar daquilo, não tem onde escapar, não tem onde se justificar, não tem onde se esconder, é isso aqui, tira todo o resto, aquela história de tira tudo que não é Davi. Segunda coisa, depois de você definir o que você quer, nas 4 disciplinas, é você definir as alavancas, quais são as variáveis que influenciam isso. Terceira, você criar um placar. A gente usa, né? Você fala sempre do placar do sucesso, mas claramente tem que ser visível um placar. A gente fez matéria sobre isso no War Room. O War Room, na verdade, a sala de guerra é uma sala de placares. É isso que eu estou acompanhando, né? E aí, o quarto ponto das 4 disciplinas é a reunião semanal focada só naquele assunto. E aí começa, bum, porque para mim, tração tem muito dessa história do batedor de bumbo, dando o ritmo. Aquela cara nas competições de canoagem, o cara não tá remando, ele tá de costas lá na proa, de costas, de frente pro time dele, de costas para onde eles estão indo, e o cara diz, mas o cara é inútil, não tá remando, não tá fazendo nada, não, ele é o cara que faz com que todo mundo reme junto. Esse é o papel do diretor. E tem muito do próprio diretor viver isso. Porque eu, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso agora, vivendo na prática isso, num dos casos que eu estou acompanhando muito de perto, você chega e pergunta e diz, vocês têm reuniões semanais? E aí eu tenho um checklist que a gente pode depois revisar para ver se a reunião está sendo produtiva. Sim, tem! Eu falei, então me mande a agenda das 4 últimas. Primeira reunião, marcada no horário. Segunda reunião, desmarcada, não teve. Terceira reunião, levou bronca porque desmarcou a segunda, marcamos a terceira. Quarta reunião remarcada porque tinha um voo que não sei o quê, e aí o diretor mudou o esquema de toda a agenda, de toda a equipe. Depois, fica difícil de você pedir consistência, disciplina, um monte de coisa da equipe, se o próprio líder já de cara não está vivendo isso e não está mostrando. Eu mandei de volta, você já viu algum padre remarcar a missa porque tinha um voo? Não, meu amigo! A missa vai ter missa. Depois da missa você vai pegar o aeroporto para o avião. Antes da missa você pode fazer o que você quiser, mas na hora da missa é hora da missa, certo? É a hora da comunhão. Entenda a palavra comunhão. É isso que nós vamos falar. Nós vamos direcionar e vai todo mundo entender aqui. Nós vamos dizer, depois cada um vai fazer o que quiser. Mas agora é 7 horas? É 7 horas, não é 7h01, não é 7h05, não é 7h15, não é, hoje eu não posso, então vai ser 9h30, amanhã talvez vamos ver, não sei o quê. Quem que pode? Não sei. Não. É 7. Ponto, acabou. Né? Então, você vê que o próprio líder começa a falar coisas e pedir coisas da equipe, mas ele ou ela também não vive. E aí você dizer, não adianta, a equipe está muito mais prestando atenção no que você está fazendo e no que está acontecendo de verdade. Essa história, por exemplo, de dar bronca e depois, na verdade, não acontecer nada. A gente sempre fala, se tem uma pessoa desalinhada na tua equipe, pode ser que essa pessoa precise de atenção. Agora, se a equipe inteira está num comportamento, né? A gente pode depois se estender, por exemplo, indicadores. Você olha um indicador assim, taxa de positivação. A equipe inteira tá ruim nisso. Ou não está vendendo mix. A equipe inteira está fazendo isso. Não é um problema da equipe, certo? Não é individualmente. É o líder que não está, de verdade, cobrando, mas ele muitas vezes não está vivendo. Marcelo. Eu vejo assim, né? Muitos líderes falam, porque assim, né? A gente sabe que não é fácil. Liderança é um processo de exposição o tempo todo, né?
O líder está exposto e a equipe está ali na frente vendo o que está acontecendo. E às vezes o líder fala assim, pô, Caetano, mas eu tenho outras coisas para fazer e às vezes essas coisas rompem a minha rotina e eu não consigo dar essa atração. E eu sou muito chato com isso, defendo o seguinte, cara, pega um dia da semana e esse dia você vai dedicar ao seu time. Mas dedique-se ao time de verdade, a cumprir sua rotina de reuniões, a acompanhar sua rotina de reuniões. Não consegue ficar a semana inteira disponível? Um dia esteja 100% disponível para o seu time. Eu garanto para você que quando você tiver essa disponibilidade para o seu time, as demandas que surgiam durante a semana vão diminuir significativamente, a necessidade sua de interferir sobre o time vai reduzir significativamente, porque o time vai entender que aquele é o momento de ter reuniões com você e de tirar as dúvidas e de vocês alinharem e terem as informações absolutamente convergentes para atuar durante a semana. Então, se você vai falar assim, pô, Caetano, mas eu preciso me dedicar para os clientes, eu preciso me dedicar para outras atividades, então pegue um dia por semana e bloqueie esse dia da semana. Eu sei que uma vez, eu vou contar aqui um caso para vocês, uma vez a gente tinha, eu já contei em algum outro encontro que a gente teve, uma empresa chinesa, e a proprietária da empresa, a filha do dono era chinesa, e ela, pô, Caetano, eu tenho que viajar, eu tenho que visitar cliente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu falava para ela bem assim, então é o seguinte, toda segunda-feira você vai passar fazendo reunião com os seus liderados. Daí ela falou assim, mas toda segunda? Eu falei, toda segunda. Então ela fez o ritual dela, levava o chá verde dela, né? Uma chinesa legítima, levava sua chá verde lá, sua caneca, ela ia com um sapatinho super confortável, com quase um chinelo, e sentava e ela tinha todas as reuniões toda segunda-feira com a sua equipe, certo? E ela tinha algo que eu acho super importante, ela tinha alguém que ajudava ela a fazer a pauta dessas reuniões. Porque não adianta nada, você não vai conseguir ter tração se a sua reunião não tiver pauta. Se a sua reunião próxima semana for quase que uma nova reunião e não estiver conectada com a reunião anterior. Então, um dos pontos super importantes é conectar com a reunião anterior. Conversamos sobre isso aconteceu? Vamos repassar e aí nós vamos falar de outros assuntos, né? Isso aconteceu dar tração. Porque se o líder fala para a equipe fazer, mas não cobra se a equipe está fazendo, ou não acompanha, melhor dizendo, se a equipe está fazendo, a equipe começa a falar, não precisa fazer, porque ele não volta nesse assunto. Então ela tinha alguém que ajudava ela a fazer a pauta, certo? Uma pessoa que trabalhava diretamente com ela, fazia a pauta e mandava para todo mundo, certo? Próxima reunião ata, quer dizer, e na próxima reunião já tinha uma pauta, e o começo da pauta era os assuntos que ficaram abertos da outra reunião, ou que ficaram a ser decididos da outra reunião. Pronto, estabeleceu-se tração. Então você fala assim, e o resto da semana? O resto da semana ela faz o que ela quiser. O resto da semana ela vai visitar cliente, ela vai visitar fornecedor, ela vai fazer o que ela quiser. Mas naquele dia é o dia de dar cadência e de dar tração. Porque às vezes esse simples ato e esse simples dia muda completamente a rotina da pessoa. Ela não era uma pessoa organizada e ela se assumia como tal. E ela falava assim, Caetano, melhor coisa, porque nesse dia eu me obrigo a ficar aqui parado e fazendo as reuniões. Tem líder que consegue fazer isso muito bem e resolve o assunto ali. E eu acho isso fundamental. E cada vez mais eu vejo em empresas de alto desempenho, de alta performance, os líderes conseguem manter esse processo. A maioria das empresas, o líder não consegue manter esse processo. E às vezes até, e aí faz parte do processo, nós da Venda Mais somos contratados para participar de reuniões nos clientes exatamente para dar essa cadência. Então, às vezes o líder está junto, às vezes não está junto, e a gente fica lá toda semana fazendo reunião junto com a equipe, trazendo um assunto novo, um treinamento novo, mas mantendo o quê? Mantendo a atração. Então, assim, você precisa achar uma solução para isso. Fingir que nada está acontecendo, né? Ou falar assim, eu não vou perder tempo com isso. Cara, você vai perder tempo durante a semana resolvendo os problemas que você não resolveu na reunião. Então, você vai investir tempo de qualquer jeito. A decisão sua é se você vai investir esse tempo de uma maneira estruturada ou não. Isso, para mim, é atração. Você vê, os americanos têm um termo chamado accountability, que não tem muita tradução, mas, né, porque tem a ver com contabilidade, mas é com você prestar conta sobre alguma coisa. Eu gosto muito desse termo. E quando eu começo uma reunião dizendo, vamos revisar o que ficou decidido na semana passada, note que eu crio uma cultura muito interessante de que, cara, se eu não fiz alguma coisa, eu sei que na segunda-feira é melhor eu me mexer. A equipe começa claramente, porque se eu chego na segunda-feira e sei que ninguém vai me cobrar, muitas coisas vão ser feitas, mas muitas não vão ser, e elas vão se prolongando, que é outra coisa que eu vejo na atração, é essa agilidade na resposta. Porque se a gente decidir uma coisa e eu sei que vai ser cobrado na semana que vem,
o meu timing é diferente, o meu tempo de reação já eu vou colocar em prática. Agora, se eu sei que não vai ser cobrado, eu vou fazer na hora que eu quiser, na hora que der, uma hora que eu me dedico a isso. Ou então, né, começa a criar uma cultura generalizada que vai se espalhando, que é ou de rapidez e agilidade, quer dizer, falamos sobre isso, executamos, ou nós vamos criar uma outra, que é falamos sobre isso e ficou perdido. Né? E aí foi se espalhando. E aí depois voltamos e foi, mas a gente não tinha falado sobre isso, mas eu não sei o que, papá. Então, aí tem a questão da accountability e tem outra coisa que eu vejo que é uma falta de foco, que é... E aí voltamos no 4DX. A Natasha está me relembrando que vai ter um especial, a gente fez um especial sobre 4DX que vai ficar disponível aqui, o link para quem está nos ouvindo ou assistindo no podcast, tá? Então, se você quer saber mais sobre o 4DX, recomendo para todo mundo, compre o livro, se aprofunde, certo? Estude mesmo. E aí tem uma versão resumida da matéria que a gente fez, nisso que a Natasha está apresentando aqui. Mas voltando, uma das principais coisas que o 4DX reforça é: vamos falar sobre o tema mais importante? Porque, né, eu estava escrevendo a Izine dessa semana sobre isso e eu estava me lembrando de uma reunião onde a gente passou, e eu estava assistindo essa reunião, mas a gente passou muito mais tempo debatendo de maneira muito acalorada quanto açúcar e a temperatura do café. Quanto açúcar tinha, de verdade, era tipo assim, reunião de gerência e de diretoria, porque as pessoas estavam reclamando, porque não sei o que, e eu olhando e dizendo, gente, o taxímetro tá ligado aqui, todo mundo aqui é mega power, nós estamos discutindo isso aqui, não é possível que isso aqui seja o melhor uso do nosso tempo. Aí depois o que acontece é que a reunião se estende, lá no final tem uma coisa importante para falar, só que aí todo mundo já tá cansado, já tá sacudo, já foi não sei o que, já discutiu um monte de coisa, a coisa mais importante de toda a reunião ficou meio que perdida, amassada, soterrada, sobre um monte de outras coisas. Outra coisa que eu tenho falado é que é da atração para a tua equipe, primeiro essa questão de voltar no que já foi decidido e vamos revisar. Então a reunião sempre começa com essa revisão. É fantástico, inclusive eu escrevi sobre isso ontem. E a segunda coisa é qual é o assunto mais importante de hoje? E já vamos para ele, certo? Tipo, não fica enrolando, porque o pessoal tem a tendência a dizer, não, vamos tirar os cacarecos da frente para a gente poder se dedicar depois ao que é importante, só que quando chega lá, já foi, certo? Tipo, então, qual é a coisa mais importante? Então, outro dia eu estava fazendo revisão de uma das reuniões e estava fazendo feedback para o diretor, dizendo quantas vezes nós falamos de outro assunto que não era o que era para ser falado. E você vai marcando o xizinho, é tipo um bingo, assim, vamos brincar de bingo? Vamos falar de quantas vezes a gente desviou do assunto. Nossa, tem reunião que é só isso. Tipo assim, o pessoal falando bingo a toda hora, certo? Eu falo 5 vezes, não sei, fechou o quadradinho, fala bingo. Você diz, tá errado, não tem foco, não tá definido. Então, outra coisa que eu vejo é que a falta de tração está ligada, porque note que se eu não defini exatamente o que eu quero, não defini o indicador que está sendo discutido, eu não tenho um plano de ação muito específico. Então, a ação decidida no final da reunião não está muito específica, a cobrança passa a não ser específica também, e eu entro nesse ciclo. Então, se eu tenho, por exemplo, um assunto que a gente está tratando numa das reuniões, positivação. Eu tenho uma carteira de clientes, X está comprando e eu queria que fosse X mais 10%. Ok, desdobra ações para isso acontecer. Todo mundo tem a carteira organizada, cadê a listagem, cadê o roteiro de visitas, cadê o roteiro de contatos, régua de relacionamento, não sei o que, curva ABC, começou a desdobrar um monte de coisas. Um vai fazendo, vai entregando, etc. A cobrança está muito clara do que precisa ser feito no final da reunião e quando for engatar o assunto, né, pegar e revisar na próxima, também está muito. Agora, se eu tinha 4 ou 5 assuntos perdidos, vamos falar de positivação, vamos falar de mix, vamos falar da concorrência, vamos falar do cafezinho, vamos falar da política, do futebol e vamos falar Pronto, já virou uma salada a reunião. Aí depois chega no final, o que ficou decidido também solto? Como é que eu vou revisar na próxima reunião de verdade e cobrar alguma coisa? Se ficou tudo solto. Se eu só tivesse um assunto, um só. Positivação, pronto, acabou. Todos os desdobramentos de positivação. Talvez o que precise é deixar claramente... Eu gosto quando a gente faz isso com um conteúdo e que deixa, por exemplo, uma cor. Esta cor é para este assunto, certo? É quase como se você se organizasse visualmente. Você precisa fazer isso, porque senão a tua equipe começa a dizer lá na minha região está acontecendo não sei o quê, ou a logística não entregou, ou o financeiro não aprovou o cadastro. Dizendo, cara, isso aqui não é pauta. Precisa de um xerife de pauta, às vezes, né? Porque senão a coisa começa a se espalhar. Eu tenho visto isso também. Aí depois, de novo, o ciclo.
Só para você ter ideia, Marcelo, na semana retrasada, antes de eu ir para o Alasca, eu estava participando de, acho que foram umas 2 reuniões de um grupo e uma reunião do outro, onde teve gente que disse, gente, eu não tive tempo de fechar minha planilha, então não vou poder falar hoje, não tenho nada para falar. E foi aceito. Foi aceito normal. O gerente não disse, não tenho números para falar nada, então não vou falar. E ok, eu disse, meu Deus do céu, não pode. E você vê que está enraizado, porque aí o diretor está culpando a equipe, mas na verdade, se você olha, né, tem um processo inverso de voltar ali. Você sabe que assim, quando você está criando essa cultura, às vezes acontece isso do cara não trazer, né? E aí o comportamento é de exclusão dessa pessoa da reunião de uma maneira educada e de uma maneira delicada. Esses dias eu estava conversando com um cara, esses dias não, já tem um tempo, e ele falou, ele foi trabalhar na Alemanha, né? E ele falou o seguinte: quando eu chego na Alemanha e vou fazer uma apresentação e a apresentação não é o que o cara superior me pedia, ele fala bem assim, cara, não era isso que eu precisava, volte na próxima semana, direcione isso para isso, e acabou. Sabe, não tem. Aqui no Brasil a gente gosta de corrigir no meio da. Cara, volte a semana que vem, eu volto daqui a 3 dias e me traga nesse foco aqui, porque eu acho que você entendeu o foco errado. E acabou a reunião. Dura 5 minutos a reunião. Ah, mas eu reservei 1 hora. Aqui no Brasil a gente tenta corrigir na hora, certo? E eu gostei muito dessa postura, eu acho que essa postura é super saudável. Queria tocar no outro assunto aqui. Às vezes os líderes, eles têm tanta. Demoram tanto para estabelecer uma atração na equipe que quando eles começam, todo mundo tem assuntos individuais a serem resolvidos, né? E os assuntos individuais acabam comprometendo os assuntos macro da reunião. E quando a reunião vai para o assunto individual, é muito ruim para a atração. Porque daí todo mundo entra em alfa e fala bem assim, cara, só interessa para esse cara aqui, puxa o celular, começa a olhar no computador, enfim, vira uma tragédia. Você sente a energia despencando, né, do grupo. Exatamente. Então, assim, às vezes o líder tem esse processo e ele demora um pouco para entender o fluxo da reunião, de verdade. E às vezes ele fala, Caetano, como é que eu começo esse processo? Porque eu vou para a reunião, todo mundo quer falar e aí vira uma confusão. Muitas vezes a gente sugere, cara, então faça individual. Né? E aí é muito bacana isso, porque o cara fala, eu falo assim, líder, quantas pessoas tem abaixo de você? Né? O diretor lá tem 4 gerentes, ou 4 supervisores, ou 2 supervisores. Né? Ele fala, cara, eu tenho lá 50 pessoas. Não, diretamente abaixo de você. Cara, eu tenho essas 3 pessoas aqui. Legal. Então, assim, começa a fazer individual com essas 3 pessoas, para que você alinhe com as 3 e daqui a 1 mês a gente começa a fazer essa reunião todo mundo junto. Ele fala, putz, isso é um alívio para mim, porque eu tenho muita coisa atrasada com esses caras e eu preciso resolver assim, porque quando você tem tração, o líder também é colocado na tração, né? O líder também tem que dar resposta para o time, e se ele não der resposta para o time, a tração despenca, não acontece. Então, às vezes eu proponho, cara, então começa individual. É que você vai falar assim, pô, Caetano, mas eu sou um gerente de vendas, eu tenho 20 pessoas abaixo de mim. Cara, aí não tem a condição de você fazer isso individual, você vai ter que fazer isso em grupo, pautando fortemente as reuniões inicialmente, para que você não desvie do foco, como o Raul bem falou. Mas se tiver essa possibilidade, essa necessidade, comece individualmente, né? Se você tiver 2, 3 pessoas só abaixo de você, comece individualmente, alinhe individualmente e depois vá para o grupo. É importante ir para o grupo. Sabe, às vezes os gestores falam assim, Caetano, mas eu não posso fazer todas individual. Eu falo, cara, pode fazer desde que você tenha um fechamento de mês em grupo. Porque você tem que ter o discurso do rei, sabe? Você tem que ter o seu discurso por grupo todo, o grupo tem que perceber. Eu acho sempre uma perda de oportunidade de troca de boas práticas quando ela não acontece com todo mundo junto. Mas às vezes o líder decide, cara, vou fazer reuniões semanais individuais e no fechamento de mês, junto todo mundo, compartilhe boas práticas e bola para frente. Eu vou falar, excelente. Seja o jeito que for, você tem que estabelecer uma rotina e essa rotina tem que dar atração para o seu time. Quando você consegue fazer isso do seu jeito, perfeito. Agora, você tem que fazer, né? Então eu sempre falo assim, cara, não marque reunião semanal se você não for fazer reunião semanal. Então marque uma mensal e faça mensal. Quando você precisar, você chama uma semanal no meio do caminho. Agora, se você marcar semanal, cumpra a reunião semanal, né? Então, porque às vezes o líder fica, como o Raul aí falou, né? Mas hoje eu tenho que viajar, semana que vem. Não consigo. Então, marque uma mensal e respeite a mensal. E aí depois você vai fazendo quinzenal e aí você vê se há necessidade de fazer num ritmo mais rápido. Eu sempre acho que sim. Minha visão é sempre que semanal funciona muito bem e às vezes diária funciona muito bem. Vários gestores têm reunião diária com a equipe. Várias equipes têm reuniões diárias de alinhamento, reuniões de 5, 10 minutos, que todo mundo participa e fechamento e vamos embora. Então, assim,
você que vai definir o ritmo, né? Às vezes você fala assim, pô, eu olho para algumas empresas e vejo que eles são super agressivos comercialmente, super alinhados, todo mundo tracionado o dia inteiro. Você vai ver, todo final de dia tem uma reunião de resultado, ou todo começo de dia tem uma reunião de resultado. Não é à toa que isso acontece. Se você pegar as principais estruturas de vendas do Brasil hoje, elas têm reuniões, as mais agressivas têm reuniões quase que diárias com a equipe. É uma loucura, né? Não acho que seja absolutamente necessário, mas você tem que definir uma rotina e cumprir essa rotina. O pessoal do 4DX fez esse estudo de frequência de reuniões e chegaram, né, e o livro está baseado na questão de quem consegue entregar resultado de maneira mais eficiente, porque alguns times, alguns grupos são mais eficientes do que outros, e apareceram essas 4 características, daí que saíram as 4 disciplinas. E a reunião semanal é a que se provou mais produtiva em relação ao uso do tempo. O problema realmente é que quando você começa a implementar, surgem 500 mil outros assuntos que estavam pendentes. Então, uma das coisas que eu tenho recomendado para os gestores, e que eu acho que vale depois para qualquer coisa, manda um e-mail para a equipe realinhando o tema, por exemplo, propósito da reunião, vai ser revisado esses assuntos, é quase como a pauta já definida, já vai, junto com o horário, o lembrete. E tem um lembrete também, quem tem alguma questão individual específica, já aproveite e me fale, certo? Então, por exemplo, tem um diretor que criou um Google Forms, só para esses assuntos pré-reunião, ele dá uma olhada, dependendo do que acontecer durante a reunião, ele comenta ou não e puxa o assunto, se não, ele trata individualmente. E outra coisa que eu tenho visto que funciona bem é quando você tem a reunião que eu chamo da comunhão. Eu tenho comparado muito com a igreja. Por que todo domingo tem missa? Certo? Tipo, a igreja já tinha descoberto o 4DX muito antes, certo? O tema já está focado, é aquilo ali, vamos fazer aquilo. E bate o bumbo, bate o bumbo. O momento da comunhão é realmente muito importante. Eu concordo, tem que ter a reunião com o grupo. Se não conseguir fazer semanal, faça pelo menos mensal, mas se você consegue fazer, abrir com o grupo e depois fazer reunião de follow-up, porque aparecem questões pontuais, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um diretor, 9 gerentes. Existem 9 mini apresentações de resultados sendo feitas aqui, os indicadores dessa semana, previsto, projetado, o que aconteceu, o que funcionou, uma troca de experiências. Às vezes abre um espaço para um comentário ali na hora, mas às vezes precisa se aprofundar e dizer, cara, tem que ter um follow-up. Se esse follow-up esfria muito, porque não tenho agenda para isso, ou seja, só vou poder falar com você na quarta ou na quinta, eu, de certa maneira, perdi tração de novo. Tração tem a ver com, né, agilidade na resposta. O diretor ou a diretora não pode ser um gargalo, porque ele acaba, né, represando muita coisa, até pela sua própria agenda, mas se você for olhar, é porque ele não está priorizando esse tipo de contato, que eu digo, não, espera aí, nós vamos precisar realocar tempo, que nem você estava falando da gestora lá que bloqueou a segunda-feira para isso. Cara, a coisa mais importante da semana é essa, depois você fica livre a semana inteira, mas bloqueia. Faz uma reunião em grupo e daí desdobra para outras coisas, assuntos que não são da reunião. Não é que eles não são importantes, é que não é o momento agora para tratar, mas então eu, como diretor, peço, né, que você me avise. Mas note que tem uma proatividade do diretor ou da diretora em assumir o controle da reunião, da pauta, do assunto, tem um propósito, estamos aqui claramente tocando o bumbo e vai funcionar. Antes da reunião, durante a reunião ou pós-reunião, tudo está na mesma lógica, porque tem um reason why da reunião. É para isso que estamos aqui, né, Marcelo? Não, é isso mesmo. A gente precisa estabelecer um denominador comum, né? Que é a base do processo, né? O que é que nós queremos movimentar? E isso pode ser mudado, sabe? Porque eu vejo que às vezes também essas reuniões elas começam a ficar super enfadonhas, né? Porque vira uma repetição dos mesmos indicadores, e, cara, chega uma hora que ninguém aguenta mais a reunião. Então, o líder precisa olhar e falar assim, cara, como eu coloco criatividade dentro desse processo? Eu falo, quando eu gosto de falar muito com os líderes, assim, quando eu falo da rotina do líder, né? Então, assim, pô, se a sua reunião semanal é a coisa mais importante que você tem em termos de comunicação com o seu grupo, com tomada de decisão, com plano de ação, com tudo isso, você tem que se preparar para que essa reunião seja cada vez melhor e que você tire o que está desconectando da sua equipe e você comece a focar no que está conectado. Então, é muito importante isso, porque senão você chega lá toda reunião a falar dos mesmos 4, 5 indicadores. Isso não é atração. Porque às vezes a gente se ilude também. Fala só... Não.
é assim, ó, dos 4, 5, tudo funcionando normal, mas tiramos esse aqui, né? Que é o ponto lá de inflexão, esqueci o nome como ele chama no livro, de alavancagem, né? O ponto de alavancagem, tira isso daqui e vamos falar sobre isso daqui 2 ou 3 reuniões só sobre esse assunto. Depois volta a todos os indicadores, sabe? O líder precisa jogar com isso de maneira a manter o ritmo, a equipe realmente tracionada. E eu vou pegar o exemplo da missa do Raul, né? É porque que às vezes a missa tá dificuldade de conexão, né? Porque, cara, você tem que falar um pouco do que está acontecendo no momento, né? Você não pode ficar só lá no Velho Testamento, você tem que trazer um pouco para cá, para a realidade, debater. Então, o líder precisa fazer isso. E ele precisa olhar para aquela reunião e falar, cara, aquilo é o meu momento com o meu time. Eu tenho que estar preparado para essa reunião. Porque, cara, se tem uma coisa que o líder, a equipe olha e fala assim, cara, esse cara está no automático na reunião. Isso fica muito exposto. O líder fica absolutamente exposto nisso. Então, o líder precisa criar fatores que falem assim, não, vamos mudar o ritmo aqui, ó. Os 4, 5 estão andando. Se tiver alguma distorção nos 4, 5 indicadores que a gente coordena, vou falar, mas eu tô com esse daqui, a gente tem um problema nesse daqui, esse mês vamos falar sobre isso daqui. Se algum deles cair, eu vou gritar, né? Ou eu vou abrir só repassando aqueles indicadores e eu vou voltar para esse ponto que é o mais importante. O líder, quando ele tem uma rotina, ele aprimora a rotina. Quando ele não tem uma rotina, ele não consegue aprimorar. Se a rotina do líder é essa reunião faz parte da rotina do líder, ele vai aprimorando essa reunião. Porque eu vejo muitas reuniões de resultado que são tédio, né, cara? Que são assim, cara, de verdade mesmo, tá cumprindo tabela fortemente ali dentro. E aí você vai falar, bem legal, super disciplinado, tudo acontecendo super bem, mas de verdade a equipe nem queria estar ali, nem ver por que estar ali, né? Então você precisa, como líder, jogar com isso. E aí você vai falar, pô, Caetano, eu preciso me preparar para uma reunião semanal. Cara, é a sua reunião. É o seu momento com o seu time. É claro que você tem que se preparar. E é claro que essa reunião tem que ser dinâmica, ela tem que ser inteligente, você tem que trazer conteúdo, você tem que fazer não sei o quê, e obviamente deixar a equipe falar. Porque se só você falar, vai ser péssima a reunião. Inclusive, no ano passado eu tive um caso bem interessante, onde uma das coisas que a gente trabalhou na reunião da diretoria nacional, tinha a apresentação das regionais, e o diretor não recebia uma prévia. Então, ele era alimentado real time, em tempo real do que estava. E aí ele ficava surpreso com coisas. Ele dizia, mas eu não sabia, não sei o que. Eu falei, cara, o diretor não pode chegar para uma reunião e ser surpreendido. Certo? Ele já deveria ser. Então, e ele tinha uma equipe de analistas comerciais que pegava relatórios, se juntava, né? Então, eu tive uma reunião com o pessoal, né, de análise, para apresentar um mini relatório resumido para o diretor antes da reunião começar, só com, né, pontinhos, asteriscos, de dizer, não esqueça sobre falar sobre isso, esse número está muito acima, esse número está muito abaixo, essa pessoa não sei o que, papapá, quer dizer, tipo, era só uma revisão de números, porque o diretor não estava recebendo um briefing pré-reunião, e muitas vezes o diretor nacional, quando é a reunião de segunda-feira, às vezes é complicado, etc. Eu falei para os analistas, não quero nem saber. Você, não, porque a gente fecha o relatório na sexta, a gente só tem esse número na segunda tarde. Eu falei, não adianta nada você me dar o relatório da semana passada na segunda tarde, se a reunião é segunda de manhã. Já foi, certo? Tipo, tá sendo, tipo, né, aquela coisa assim do tipo, tá tudo, por que nós estamos fazendo essa reunião? Volta, o que queremos com ela, assim? Né, reunião, não tinha essa alimentação do diretor, e aí, como o diretor tinha que reagir ali imediatamente, nem sempre a reação era mais eficiente, é uma pessoa super competente, super inteligente, super experiente, mas se tivesse tido um pouquinho mais de tempo para lidar com esse assunto, ia direcionar de maneira diferente. Até porque a reunião começava a se desviar do seu propósito com estas surpresas. Eu falei, não quero nenhuma surpresa certo? O direcionamento tem que ser todo já definido porque queremos produtivo. E outra coisa que eu noto muitas vezes nas reuniões, quando você começa a trabalhar com indicadores e com 4DX, é comum o pessoal usar vermelho, amarelo e verde, só para visualmente entender se está bem, se não está, né? Tipo, etc. E eu vejo não vou chamar de obsessão assim, mas é claramente uma tendência muito forte a só falar do vermelho. É só focar em problema e não sei o quê, que tem que ter. Mas tem um monte de coisas boas acontecendo, tem gente que está fazendo coisa boa, que passa desapercebido, porque só quem não fez ou não está entregando recebe atenção, não tem troca de melhores práticas, então, o cara está no verde, o que ele fez? Né? Eu participei de algumas reuniões onde o meu único feedback foi dizer, você entendeu que a gente só passou a reunião falando de problema e que todas as pessoas que estavam bem sumiram na reunião, não aconteceu nada, não se manifestaram, nada, nem para receber parabéns, nem isso.
Foi só foco nos problemáticos. Eu falei, tá errado. Até porque se os caras de verde vão participar da reunião e sabem que no fundo vão passar a reunião inteira ouvindo o que os outros que não estão entregando deveriam estar fazendo, que eles já estão fazendo, eu digo, mas que reunião foi essa? A reunião, para quem está fora da meta, deveria ser dos campeões a reunião. A reunião não é de campeões. Então você começa a dizer, tem um desvio aqui. Qual é o propósito? Outro dia, um dos feedbacks que eu dei para o diretor, ele disse, nós podemos fazer essas 3 coisas aqui para melhorar este indicador, ok? E estavam corretas, perfeitas, etc. E aí eu falei para ele, por que você não abre para a equipe e diz, além dessas 3, mais alguém está fazendo alguma coisa que esteja funcionando? Note como eu começo já a engajar, a tracionar, a falar, não sou só vocês têm que fazer tudo que eu estou falando. Não, nós estamos todos juntos, entende? Vocês entendem que nós estamos tentando melhorar X? Então estamos tentando melhorar X, ok. Minha visão, a gente tem que fazer isso, vai ser cobrado, etc. Além disso, tem mais alguma coisa? Começa uma lista de coisas que a própria equipe está fazendo. Essa troca de melhores práticas, nossa, é extremamente rica e acho que tira um pouco do peso do diretor de ter que ter todas as respostas de tudo e, ao mesmo tempo, valoriza muito quem está fazendo as coisas certas dentro da equipe, porque aí começa a aparecer, começa a brilhar, tem o seu momento. E as outras pessoas da equipe começam a dizer, o outro tal é do meu par, estamos no mesmo nível que o cara está fazendo, está tendo resultado. Conversem aí entre vocês. Né? A gente faz muito isso em treinamentos na Venda Mais, né? Karen, quando direciona, tem muito dessa troca de experiência, dizer o que você está fazendo para X, o que você está fazendo para Y, a gente traz isso à tona, eu chamo isso de inteligência. Mas as reuniões de diretoria, eu estou vendo essas, principalmente quando elas são monótonas, pode ter certeza absoluta que não teve troca de melhores práticas. Porque uma troca de melhores práticas nunca é... Né? Por exemplo, outro dia eu estava na reunião onde um dos gerentes falou, gente, eu estou com um cliente mega complicado. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, não sei o que, papá. 2 eles disseram, já aconteceu comigo. Deixa eu contar o que eu fiz. Pronto, a reunião já pega, porque né? Tem uma pausinha ali que dá uma quebrada nos números, todo mundo conta a experiência, o diretor encerrou muito bem dizendo, legal, então pelo que entendi, o que eu estou vendo aqui, se você fizer X, Y, Z, é isso, mais alguma coisa, não, então, pum, decidiu. Mas, teve essa troca, né? E o foco não estava só no vermelho, o foco estava no verde também, o que está funcionando, melhores práticas. Muito bem, mas mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu acho super legal o que você falou, Raul. Porque às vezes o líder não quer estar ali, né? E às vezes e aí essa reunião fica pesada pra caramba. Então eu gosto muito disso que você falou, de assim, você tem que ter um roteiro para a reunião. Em primeiro lugar, tem que ter um roteiro, né? E aí você pode decidir, cara, eu vou abrir a minha reunião semanal chamando alguém, como o Raul falou, que está atingindo o resultado para contar o que ele está fazendo para atingir o resultado, né? O que acontece? Cara, primeiro esse cara já vai brilhar na reunião, você já avisa, cara, você vai lá falar, você tem 10 minutos para falar sobre por que você está atingindo o resultado. Você vê que esse cara já mostra, é possível atingir, é possível fazer diferente e ele dá o drive positivo na reunião. Então você tem que ter esse roteiro do que você vai fazer. Cara, eu abro com alguém compartilhando boas práticas, depois eu passo para os indicadores de performance, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu termino a reunião. Né? Porque quando você tem esse roteiro, fica tudo muito mais fácil. E isso que o Raul falou é super importante. Cara, e é normal a reunião ficar pesada. Não é anormal, não. É normal. Porque, todo mundo pressionado por resultado, é difícil, não sei o quê. Então, quando você cria uma dinâmica que você abre com algo positivo, aquilo, de alguma maneira, as pessoas querem participar da reunião. Agora, se você abre dura a reunião, cara, as pessoas falam, putz, que saco, tá aqui de novo. Desculpa a palavra, não queria estar aqui, né? Então, você pode criar esse roteiro na reunião e cumprir esse roteiro, sabe? Porque assim, cara, abro boas práticas, cada um fala como foi o resultado da semana anterior, que está planejando para a próxima semana, fecha desse jeito, acabou a reunião, vamos embora. Eu quero fazer diferente. Mude o roteiro da sua reunião, mas cria esse processo e desenha esse processo. Você vai falar, Caetano, é difícil. É difícil. É muito mais fácil fazer uma reunião ruim. E outra coisa que eu estava pensando aqui é quanto as reuniões duram. Né? Porque o pessoal do 4DX defende muito reuniões super curtas e objetivas. E o problema, de novo, quando você começa o processo, geralmente, como tem um monte de coisa já guardada, as primeiras reuniões acabam sendo mais longas, aí o pessoal fica cansado, aí se desgasta, aí não teve foco, aí questiona o processo. Mas, na verdade, faz parte do nascimento do modelo, de começar a lapidar, de começar a evoluir, de começar a focar, e aí as reuniões realmente vão ficar produtivas. Mas outro dia eu estava conversando com um diretor sobre isso, dizendo, a sensação que eu tenho é que você virou o xerife do tempo.
E não xerife do foco e nem do propósito. Certo? Tipo assim, estou com o cronômetro na mão e estou vendo se a pessoa falou 2 minutos e 30 segundos, porque ela tinha Se a pessoa está falando a coisa mais inteligente do mundo, está super energizada, todo mundo debatendo, mas 2 minutos e 30, eu vou cortar essa pessoa, não quero nem saber. E se a outra pessoa não tinha nada, estava enrolando, vai enrolar 2 minutos e meio, só bananice 2 minutos, eu digo, não, a questão não é o 2 minutos e meio, a questão pode ser 3 e 5, 8 ou 1, ou 40 segundos, que nem o cara da Alemanha disse, campeão, o negócio é o seguinte, não era bem isso, obrigado, volta semana que vem, quando você estiver mais bem preparado, refaz isso aí, pronto, acabou, assim, e toca, certo? Mas se a reunião vai durar 58 minutos ou 1h15, cara, eu teria flexibilidade. Eu não quero uma reunião de 4 horas, porque eu sei que vai ser desgastante, mas tem alguns assuntos que precisa se alongar também, porque, né? E tem outros onde e aí vem aquela questão da gestão de energia. Eu acho que é mais fácil, né, entender, isso aqui está rolando, isso aqui é importante, isso aqui está alinhado com o foco do que com o propósito, está engajando, as pessoas estão envolvendo. Deixa fluir. Não tá. Volta aqui, etc. Então, e tem reunião que, às vezes em reunião, em 40 minutos, tiver todo mundo dizendo, é isso aí? Todo mundo falou o que tinha para falar, tá resumindo, etc. Beleza. Ótimo. Toca o pau, acabou a reunião. Semana que vem, talvez de 1h05, 1h10. Né? Importante mesmo se entender o propósito da reunião. E não ser xerife do tempo. Seja xerife de foco, seja xerife de propósito. Deixa o tempo fluir, né? Deixa a energia rolar. Eu acho que os melhores líderes fazem isso naturalmente. A gente estava falando, né, Marcelo, que tem líder que não faz reunião semanal e tem resultados muito bons. Mas é que a pessoa entendeu uma dinâmica e tem muito mais a ver com foco, com energia, com propósito, com as pessoas fazerem, e ela dá tração de outra maneira. Mas uma das coisas que a gente fala é que se você for fazer reuniões semanais, você vai ter essa variação de energia nas reuniões, né? A primeira e a última do mês vai ter sempre, né? E dentro da própria reunião você vai sentir isso. Mais uma vez, para mim, é a importância da função do líder de estar gerindo isso. Porque se eu não queria estar ali, se eu estou cansado, se eu estou sacudo, se eu estou olhando o relógio porque, na verdade, eu tenho que ir para o aeroporto, ou porque alguma coisa está acontecendo, ou porque, eu acho que eu tenho outras prioridades. A equipe toda sente isso. Então, a energia já começa errada, porque o líder está emanando energia errada. De novo, não adianta só dizer, eu toquei o bumbo. Bum, bum. Eu falo, tá aqui, eu tenho que falar que eu tenho que ir 10 vezes, tá aqui. Todo mundo tem 3 minutos, hein? Vamos respeitar os 3 minutos. Outro dia eu vi um líder interromper a reunião, porque tinha dado 9 horas e disse, ok, gente, acabou a reunião. E desconectou. Não falou tchau, não revisou, não deu barulho não sei o quê, não... E eu falei, não é possível, não é possível. Qual é de verdade o propósito de estarmos aqui? Não é estarmos gerenciando o tempo de todo mundo, certo? Então, líder, por favor, se você está nos ouvindo aqui, pense nisso. Você já deve ter participado de reuniões aqui. Nosso podcast mesmo, você já deve ter sentido. Flui, energia, foco, não chega da tarde, a gente tenta manter dentro de 1 hora. Se for 50 minutos, vai ser 50 minutos. Se for 1h05, vai ser 1h05, mas basicamente a gente tem uma referência. O que interessa mesmo é, estamos conseguindo transmitir o que a gente quer? Estamos achando que você está nos acompanhando nesse processo? Maravilha, deixa ali, deixa fluir. Então, sim, esteja extremamente alerta à energia do teu grupo e se está todo mundo caminhando junto, né? Às vezes você vai ver que uma pessoa vai desconectar a outra, não sei o que, você envolve, você traz assim, mas o líder está o tempo inteiro, certo? Olhando e dizendo, vem cá, fulano, eu quero não sei o que, agora vamos falar sobre isso, parabéns, fulano, por esse número aqui, Não, agora o outro não sei o que, mas o tempo inteiro está fazendo isso aí, é toda semana. Um bom líder que pega uma reunião boa, você vai ver que a pessoa acorda cedo aquele dia, porque ela sabe que aquele dia é importante, é quase como se fosse isso por uma competição. Se você fosse para competir, você não ia acordar antes, você não ia ter uma rotina, uma preparação, então você não ia chegar lá, faltando 3 minutos, você liga o computador e aí ele resolve atualizar e você entra atrasado porque atualizou e aí, não tinha, espera aí que eu vou fazer xixi, vou pegar uma água. Não, o cara já 15 minutos antes estava na sala, estava não sei o quê, estava contando piada, falando com as pessoas que estavam no grupo, energia, certo? Marcelo. E reunião é uma das maneiras de manter tração no grupo, né? Eu acho que é importante que isso fique claro, né? A sequência, por exemplo, de feedback que você dá para a sua equipe individual, mensal,
é uma maneira de tracionar a equipe. Você passar um tempo lado a lado com cada pessoa da sua equipe é uma maneira de tracionar a equipe. Você perceber quando alguém está perdendo rendimento e agir quando essa pessoa está perdendo rendimento rapidamente, como uma forma de ajudá-la a recuperar o rendimento, entender por que ela está perdendo rendimento, é uma maneira de dar atração. Então, assim, a reunião é uma forma de dar atração, mas tem várias outras ferramentas que o líder tem que usar na gestão da rotina dele para tracionar o grupo. Né? Então, assim, se fizer só reunião semanal, mas o cara tá caindo lá performance, se você não for lá para entender o que está acontecendo, ou se você não tiver uma conversa com esse cara para entender o que está acontecendo e ajudá-lo a recuperar a performance, você não dá atração. Se você não tem uma reunião de feedback mensal com a sua equipe, individual ou bimestral, aí você tem a sua rotina e para discutir pontos de melhoria. E nessa reunião, não repita o comportamento lá atrás de trazer a pauta da última, fez, não fez, vamos conversar um pouco sobre isso, não vai ter tração. Então, a reunião, ela é simbolicamente muito importante, porque, sem medo de errar, grande parte das empresas não tem uma disciplina na reunião. Então, por isso a gente está focando isso muito aqui, porque grande parte não tem, grande parte acha perda de tempo, grande parte o líder fala, mas eu estou com a equipe todo dia, o dia inteiro. Será que eu preciso fazer reunião semanal? É por isso mesmo que precisa fazer reunião semanal, para trazer o que é relevante para a pauta. Então, assim, a gente escuta muito isso e percebe muito isso dentro das empresas. O cara fala, Caetano, mas eu estou o tempo inteiro com a minha equipe, eu preciso ter. Aí que você precisa realmente ter para voltar a colocar em pauta o que é realmente mais importante. E a reunião é um dos assuntos, mas ela não é o único assunto. Então, o comportamento do líder tem que ser um comportamento de tração. O comportamento do líder tem que ser um comportamento de sustentação do time. O comportamento do líder tem que ser um comportamento de orientação. O comportamento tem que ser de estar atento, perder o ritmo, vai lá, traciona junto com aquele colaborador que perdeu o ritmo. Vai lá e mantém acesa a chama de quem está num ritmo bom. O líder é tração o tempo inteiro, né? Porque se o líder não conseguir fazer isso, não adianta falar sacada genial. A sacada genial vem da atração. A sacada genial vem da repetição. Às vezes é uma fagulha, né? Mas normalmente ela vem da repetição e isso é super importante. Sim, perfeito. Muito bem. Marcelo, vamos revisar aqui tudo que a gente falou e terminar com alguns comentários. Eu fiz uma lista aqui, vou só ler os temas, até porque vai sair na Zine, mas eu coloquei aqui algumas coisas que eu fui anotando. Primeiro, então, propósito definido, então qual que é o tema? O tema define uma agenda clara, preparação para encontro do líder, mas também da equipe, se tiver alguma outra coisa para revisar, tipo, durante a reunião não é momento de ficar se preparando, que a gente vê isso. Gestão do tempo, então, que no fundo é gestão de energia, também a gente falou sobre esse fluxo, né, de ida e volta, deixa rolar, mas controla foco e energia. Participação ativa de todos, principalmente quando é melhores práticas, então quando tem alguém que está funcionando, está na luz verde, está batendo a meta, está superando, traz, né, para o tema, para o debate, coloca o holofote. A questão do líder está o tempo inteiro presente, facilitando, conduzindo, coordenando, certo? Então, é um grande maestro. Que as decisões tomadas sejam práticas e que tenha um plano de ação. Então, tipo, que fique uma coisa que acho que a gente pode até aproveitar agora no final e comentar, mas no final da reunião eu gosto também quando tem uma revisão de dizer o que ficou definido, claramente para todo mundo, né? E eu gosto quando a própria equipe diz, para mim ficou isso, para mim foi que eu não sei o quê, e é incrível a quantidade de vezes quando tem coisa que está faltando, coisa que não era bem isso, coisa que tem que clarificar de novo, ali é o momento, né? Inclusive é o momento do diretor já fazer uma mini ata para si mesmo, para fazer esse follow-up. Esse follow-up pode ser via e-mail, via WhatsApp, via telefone, presencial, tipo, o Marcelo está falando, N ferramentas que você pode fazer para dizer, ok, né, tipo, só para reforçar o que, né, ficou decidido lá na reunião. Esse de novo, é tração, tá ligado? Você está fazendo follow-up, né, dando continuidade. A gente está focado em melhorar algum indicador. Então, tipo, qual é o indicador que a gente está tentando melhorar? Pode ser uma cesta de indicadores, mas é mais fácil quando você trata um só. E a questão de continuidade, certo? De que se é segunda-feira às 7 da manhã, é segunda-feira às 7 da manhã. Você pode fazer o que você quiser depois. Segunda-feira é dia de reuniões. Então, é dia de reuniões. Líder, bloqueie esse espaço e a prioridade. Não faça aquela história que eu sempre conto de que o cara encaixava as prioridades na hora que dava. Isso não é prioridade, certo? E esta aqui deveria ser uma prioridade.
Muito bem. Além disso, alguma outra coisa, Marcelo, que você gostaria de reforçar para a gente terminar? Não, eu acho que aí já tá bem completo, né? E às vezes as pessoas acabam se perdendo por muitas opções. Faça a sua reunião, faça seu feedback semanal, mensal com a sua equipe, vá para campo com quem perde tração, porque tração é isso, né? É quem perde tração, eu vou lá e ajo para recuperar um pouco desse processo, porque não adianta nada você ficar olhando para o indicador se você não agir sobre quem perdeu tração. Isso é a origem, né, básica do assunto. Então, acho que já tem várias alternativas aí e ninguém mais tem desculpa para perder tração da equipe. Dá trabalho para caramba. É claro que dá trabalho para caramba. É cansativo, é repetitivo muitas vezes, exige da gente preparação para isso, mas eu garanto para você, se você se preparar para o seu momento com a sua equipe, se você se preparar para dar tração, cara, vai tirar muito trabalho operacional que você tem no dia a dia, tirando dúvidas que poderiam ser resolvidas numa reunião de alinhamento e de tração com o seu time. Perfeito. Duas coisas minhas rápidas para terminar. Primeiro, algumas reuniões não precisavam ser reuniões. Pare para pensar nisso também. Tem gente que está fazendo reunião que, na verdade, nem precisava ter sido reunião, podia ter sido 1 a 1, podia ter sido, né, podia ter sido por telefone, Lembre que, né, preserve sei lá, a santidade do processo, vou chamar assim, tipo, respeite, certo? Isso, porque a questão da comunhão é importante. E segunda coisa é, na dúvida, simplifique. Outro dia também estava falando com outro diretor, onde cada pessoa que ia apresentar tinha que apresentar 5 slides. Eu falei, não, onde que saiu que precisam ser 5 slides? Não, porque precisa todos os números. Quando você começa a se aprofundar, na verdade, estava um mar de coisa que estava totalmente, tipo, metade era inútil, metade não estava alinhado. E aí começa aquele processo de dizer tira, o que fica de verdade? E eles, engraçado, se agarrando, porque, né, tipo, eu estava acostumado, assim, eu falei, mas, gente, quando 8, 12 pessoas vão, cada uma 5 slides, são 60 slides, a reunião já está com 2 horas e meia só de coisa que não, né, tipo, metade inútil. Então, na dúvida, simplifique. É outra coisa do 4DX, escolha uma coisa, escolha as alavancas, certo? Vamos reforçar, placar para acompanhamento e reunião rápida para revisar o placar e se as alavancas estão sendo feitas ou não, para ver se os resultados estão vindo ou não. É só isso. E é bater o bumbo em cima de um tema específico. Tem um outro tema, outra reunião, outro assunto, outro momento, outra ferramenta. Ok? Então, para terminar, queria relembrar a você que está nos vendo ou nos ouvindo que nada ainda mais quando a gente faz consultoria, treinamento, mentoria, é muito comum isso fazer parte do pacote oferecido aos clientes. Se você quer que alguém qualificado, experiente, é quase como um cliente oculto, né? Eu estava pensando outro dia, né, Marcelo? Cliente oculto de reunião. A gente vai, participa, fica quieto, a gente não fala, a gente só anota e depois a gente tem uma reunião com o diretor para dizer, vem cá, vamos conversar, vamos revisar sobre esse processo. É muito comum ter uma reunião pré-briefing, né, para entender o que está acontecendo, e quando a gente já faz parte do dia a dia da empresa, às vezes a gente até toca a reunião, né, Marcelo? Tem situações onde o diretor já não pode, a gente toca, nós tocamos estamos com os indicadores, tá, não sei o que, e fazemos esse papel também. Então, se você tem uma rotina que você quer melhorar, ou se você quer implementar uma nova rotina, então tanto a revisão quanto a criação desse processo, a Venda Mais tem muita experiência e pode te ajudar, tá bom? Entre em contato, vai ser um prazer te ajudar. A gente realmente, você já viu o Marcelo e eu aqui reforçando, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para ganhar atração com a tua equipe. Lembro também de você comentar, compartilhar, né, e fazer reunião em relação a isso. Né? Estamos aqui juntos nessa caminhada de ajudar você a vender mais e melhor. A gente leva vendas a sério aqui. Você viu que hoje o assunto, né, foi bem aprofundado em relação a reuniões, o assunto é atração, e a tua participação é fundamental. Então, agradeço sempre o teu apoio, tá aqui junto com a gente e nos vemos ou nos ouvimos no próximo almoço, na próxima esteira, na próxima bicicleta, onde você esteja, leve o Caetano e Candeloro para conversar com você. Fique com a nossa vozinha agora aí, te acompanhando e, né, pensando, como que eu posso melhorar as minhas reuniões? E a ideia foi essa. Você vai ganhar muito mais tração. Tá bom? Abraço, campeão, boas vendas.